Oi, oi, professora Ana Paula Meneghello aqui com você. E hoje nós vamos fazer uma aula sobre frações. Um super resumão sobre frações, ok? Principalmente para quem está em quinto, sexto ano ou para você que precisa rever esse conceito, já não lembra mais dos detalhes. Bora lá que vai ser um resumo do princípio ao fim, ok? Então, se você não está inscrito no canal ainda, se inscreva, ativa as notificações para você receber o recadinho quando sair de novo, ok? Beleza? Então, sem enrolation, bora lá. O que são frações, gente? Frações são formas de representar números que não são inteiros. Por exemplo, quando a gente quer falar que a gente tem metade de alguma coisa, a gente escreve dessa forma. O que significa a fração? Significa que eu tenho um todo de referência, que nesse caso foi dividido em duas partes, que é o número do denominador, o número que está embaixo, e eu precisei pegar uma parte. Não é metade, aquilo que a gente conhece? A gente já sabe, quando eu vou pegar metade de um chocolate, eu vou dividir em duas partes e vou pegar uma, não é isso? Então, básico de fração é isso. O que a gente precisa conhecer daqui? O número de baixo, ele se chama denominador. Gente, a letra aqui nessa mesa digitalizadora fica medonho, por favor, hein? Não. Olha, a gente até tenta. E o número de cima a gente chama de numerador. Opa! Vou descer tudo isso aqui para não ficar muito amontoado. Muito bom. Então, isso aqui é fração. Então, é uma forma de representar números que não indicam quantidades inteiras. Vamos dar um outro exemplo bem rápido. O que são 3 quartos? 3 quartos é quando a gente tem um todo que foi dividido em 4 partes e nós precisamos pegar 3, certo? De forma geral, então, isso é que é fração. Então, vamos agora entender quais são os tipos de frações. Nós temos 3 tipos de frações. O primeiro tipo de fração são as frações que a gente chama de frações próprias. Quem são as frações próprias? São aquelas frações que o numerador, que é o número de cima, é menor do que o denominador. Ou seja, por exemplo, alguma dessas que eu mostrei ali no slide anterior, 3 quartos. 3 quartos é uma barrinha que foi dividida em 4 partes e eu peguei 3, certo? Então, percebam que eu não concluí uma barrinha, eu não fechei uma barrinha inteira. Então, a gente fala que são frações que valem menos que um inteiro, certo? Então, ela é menor do que 1. Toda fração própria, se o numerador é menor do que o denominador, é porque a barrinha está dividida em mais partes do que eu pintei. Beleza? A gente tem as frações, que são as chamadas frações aparentes. Fração aparente são aquelas em que o numerador é múltiplo. O que significa ser múltiplo? O numerador, ele o denominador. O numerador dá para dividir pelo denominador e não sobra resto. Entre eles, a gente faz uma divisão exata, por exemplo, 4 meios. O que significa isso? Então, ó, se o 4 não é múltiplo do 2, então, quando eu faço 4 dividido por 2, a gente tem 2 inteiros. Se eu tiver, por exemplo, 6 meios. Se a gente fizer 6 dividido por 2, a gente tem 3 inteiros. Se eu tiver, por exemplo, 3 terços. Se eu fizer 3 dividido por 3, eu tenho 1 inteiro. Então, são frações que, na verdade, elas representam quantidades inteiras,
certo? Então, elas indicam quantidades ai, que horror, gente, essa letra. Inteiras, beleza? Então, essas, de repente, por isso que eles chamaram elas de aparentes, porque elas aparentam ser uma fração. Na verdade, elas representam números inteiros. Como que eu faria uma figura dessa aqui? Então, ó, meu todo está dividido em duas partes, porque o denominador é 2. Só que eu preciso de 4 pedacinhos. Então, eu preciso de mais uma barrinha. E aí, eu completo os 4 pedaços. E olha só, ficaram as 2 barrinhas inteiras pintadas. Então, por isso que é uma fração aparente. Ela representa quantidades inteiras. E o último tipo de fração, a gente tem as frações impróprias. Que são as frações impróprias? São o contrário das frações próprias. O numerador é maior que o denominador. Por exemplo, se eu tiver 4/3, o contrário daquela lá de cima. O que significa 4/3? Significa que a gente tem uma barrinha que foi dividida em 3 partes, só que eu preciso de 4 pedacinhos. Então, uma barrinha só não resolve o problema. A gente vai usar uma barrinha inteira e mais uma parte da outra barrinha. O que significa isso, gente? Significa que essas frações, elas sempre vão ter mais do que uma barrinha, ou seja, elas são frações maiores que um inteiro. Ok, então, com o perdão da letra aí, escrever aqui com essa canetinha na mesinha não é nada simples, viu, gente? Por isso que a letra sai medonha desse jeito. Então, primeiro passo, quem são, né? Quais são os tipos de frações que a gente tem? Agora, essa fração imprópria, a gente tem um jeito diferente de escrever. Por exemplo, olha só, eu não usei uma barrinha inteira aqui. A gente usou uma barrinha inteira e usou uma outra barrinha que nós usamos só 1/3 dela, certo? Então, a gente chama isso aqui de número misto. Por que número misto? Porque a gente tem uma parte inteira e uma fração. E aí, como é que a gente faz, então, para transformar uma fração em número misto? Por exemplo, se eu tiver a fração 8/3. Deixa eu pegar mais. Vamos pegar 10/3. O que significa 10/3? Olha só. Significa que a minha barrinha está dividida em 3 partes. Só que eu preciso de 10 pedacinhos. Então, uma barrinha não vai dar. Então, pego a segunda barrinha, divido em 3 partes, pinto mais 3, consegui 6 pedacinhos, ainda não tenho os 10 que eu preciso. Pego mais uma barrinha, 3 mais, né? 3 mais 3 mais 3, já tenho 9 pedacinhos. E, como eu preciso de 10, preciso de mais uma barrinha. O que significa aqui, gente? Significa que eu tenho 3 barrinhas inteiras e eu tenho 1/3. Então, como é que a gente pode escrever isso aqui na forma de número misto? 3 inteiros e 1/3. Mas toda vez a gente tem que fazer desenho? Não. Atenção a um detalhe. Toda fração, e aí eu vou deixar aqui nesse primeiro slide, toda fração é uma operação de divisão. Isso é super importante. Esse traço de fração, ele representa uma divisão. Então, se ele representa uma divisão, para a gente transformar direto
uma fração em número misto, o que a gente faz? A gente pega a fração e faz a divisão. 10 dividido por 3. Bom, 10 dá para dividir para 3? Dá. Mais próximo de 10 na tabuada do 3 é 3 vezes 3, que é 9. Para chegar em 10 falta 1. Então, olha só. Esse número 3 aqui, que deu como resultado, ele vai ser o inteiro. Então, daqui a gente escreve 3 inteiros. Esse 1 que tá aqui, esse 1 vai lá pro numerador e o denominador não muda nunca. Beleza? Vamos ver um outro exemplo para não ficar, por exemplo, 9 meios. Vamos lá direto para a parte da divisão. O que são 9 meios? São 9 dividido por 2. Quantas vezes o 2 cabe no 9? 4. 4 vezes 2, 8. Para chegar em 9, 1. Então, olha só. O 4, que é o inteiro, que é o resultado, ele vira o inteiro. O resto vira numerador e o denominador a gente só copia. Beleza? E mais um exemplozinho, 12 quintos, por exemplo. O que são 12 quintos? A gente faz 12, divide por 5. 12 dividido por 5 vai dar 2. 2 vezes 5, 10, para chegar... Vamos mudar esse 12 para 13, que aí não fica repetido o número, para não fazer confusão. 2 vezes 5, 10. Para chegar em 13, faltam 3. Esse 2, que é a quantidade de vezes que o 5 cabe inteiro dentro do 13, vem ser o inteiro. O 3 é o numerador e o denominador não muda nunca. Olha só, a gente fez a primeira parte do enunciado aqui do título, ó, transformando fração em próprio número misto. Tá feito. E se a gente já tiver o número misto e quiser voltar atrás? Voltar para as frações. Deixa eu ver se eu acho uma cor mais clarinha aqui. Para aparecer, senão fica ruim. Olha só, como é que a gente faz? A gente faz a operação inversa. Ao invés de dividir, a gente multiplica, ó. 3 vezes 3 mais esse 1. Então, olha só. A gente faz 3 vezes 3 mais o 1 e mantém o denominador. 3 vezes 3, 9. Com mais 1, 10. Mantém o denominador, 10 terços. Aqui, ó, mesma regrinha. Vezes e depois mais. Vamos fazer? 2 vezes 4, que vai dar 8. 8 com mais 1 vai dar 9. E o denominador mantém. E aqui o último. 5 vezes 2 com mais 3. Então, vai ser 5 vezes 2, 10. Com mais 3, 13. E o denominador é 5. Não muda nunca. Feito? Então, terceiro tópico. Transformar a fração em próprio número misto e vice-versa. O que são agora frações equivalentes? Frações equivalentes são aquelas frações que representam a mesma quantidade, porém montadas com números diferentes. Por exemplo, eu tenho essa fração aqui, ó, meio, certo? Se eu pegar a mesma barrinha agora, ao invés de dividir só em 2 partes, eu dividi em 4 partes, mas eu quero pegar 2. Olha só, eu não peguei a mesma quantidade, aqui eu peguei um pedação, aqui eu peguei 2 pedaços menores, mas que se eu emendar, forma um desse, não forma? 2 quartos. E se eu pegar ainda essa mesma barrinha, dividir agora não em 4, vou dividir cada partinha ao meio aqui, ó. E ao invés de pegar 2 pedacinhos, eu vou pegar 4.
Então, eu vou pegar 4 oitavos. Perceberam que a quantidade que eu estou pegando é a mesma parte da barrinha, porém formadas com números diferentes. Então, para formar frações equivalentes, olha só, o que a gente fez daqui para cá? A gente multiplicou essa fração inteira por 2. E daqui para cá, a gente multiplicou essa fração inteira por 4. Então, para a gente encontrar frações equivalentes, se a gente tiver uma fração inicial, por exemplo, a fração meio, eu posso multiplicar essa fração pelo número que eu quiser, desde que eu multiplique o numerador e o denominador. Vamos supor que eu vou multiplicar por 3, vai dar 3 sextos. Se eu multiplicar por 4, vai dar 4 oitavos. Então, mas a gente pode também encontrar frações equivalentes fazendo a operação contrária, invertendo. Por exemplo, se eu tiver 24 36avos, o que eu posso fazer com essa fração? Eu posso dividir por 2. Se eu dividir por 2, eu vou ter 12 18avos, certo? Mas eu também poderia dividir por 3. Poderia. Daria 8 dozeavos. Eu podia também dividir por 4, né? Daria 6 nonos. Eu poderia dividir por 6. Poderia dividir por 12. Desde que a gente multiplique ou divida pelo mesmo número, o numerador e o denominador, a gente está encontrando frações equivalentes. Agora, nós vamos pegar essa fração aqui para fazer o próximo tópico, que é a simplificação de frações. O que é simplificar uma fração? Simplificar uma fração é fazer exatamente esse processo que a gente fez aqui, de dividir a fração. É quando a gente vai dividindo essa fração, dividindo, até não ter mais como dividir. Vamos supor que eu lembre mais ou menos da tabuada. Eu sei, por exemplo, que esse número dá para dividir por 4 e esse também. Então vai dar 6 nonos. E agora, eu sei que dá para dividir por 3. Então, aqui vai dar 2 terços. Simplificar a fração é isso, é a gente fazer esse processo de divisão até não dar mais para dividir. Quando a gente chegou no máximo, a gente chama essa fração de fração irredutível. Por quê? Ela não tem mais como ser reduzida, tá bom? Então, simplificar a fração é dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número até não dar para dividir mais. Agora, como é que a gente transforma uma fração em número decimal e o contrário? Bom, quando a gente tem uma fração que ela é decimal, ou seja, que o denominador é 10, 100, 1000, então vamos supor que eu tenha 14 décimos. Para a gente transformar uma fração assim em número decimal, a gente copia o numerador e a gente vai olhar para o denominador quantos zeros ele tem. O tanto de zeros que tiver no denominador é o tanto de casas decimais. Se só tem um zero, eu vou deixar só um número depois da vírgula, só uma casa decimal. Se eu tivesse, por exemplo, 14 centésimos, faria a mesma coisa, copio o numerador, só que agora, ó, eu tenho 2 zeros, então eu preciso de 2 casas depois da vírgula. Deixo os 2 números, ponho a vírgula e aí eu tenho que completar com 0. E se eu tivesse, por exemplo, 14 milésimos? Olha quantos zeros tem lá embaixo. Copio o numerador, aqui tem 3 zeros, significa que eu tenho que deixar 3 casas depois da vírgula. Então, a casa vazia a gente completa com 0. E se não for uma fração decimal? Se for, por exemplo, sei lá, 4/5. A gente não falou lá no primeiro slide que toda fração é uma divisão? O que a gente faz? A divisão.
4 dividido por 5. 4 dá para dividir para 5? Não, né? Porque 4 é menor que 5. Então, a gente começa a conta colocando 0, e um zerinho aqui. 40 dividido por 5, 8. Não sobra nada, então 4 quintos é o mesmo que 0,8. E se fosse o contrário, 5 quartos, mesma coisa, a gente vai fazer 5 dividido por 4. 5 dá para dividir para 4? Agora sim. Então, quantas vezes o 4 cabe dentro do 5? Uma vez. Uma vez o 4, 4, para chegar em 5, 1. Não tenho mais nada para baixar, a gente põe a vírgula e o 0. 10 dividido por 4, 2, porque 2 vezes 4 dá 8, para chegar em 10 ainda faltam 2. Como a gente já tem uma vírgula aqui, a gente já tem um passaporte para ganhar um 0 cada vez que a gente precisar, mas só um 0 de cada vez. 20 dividido por 4 dá 5 e não sobra nada, então a gente tem que igualar 1,25. Fechou? E o contrário agora, como é que a gente faz para pegar o número decimal e transformar em fração? Mesma coisa, olha só. Como é que eu faço esse 0,8? A gente copia o numerador, 0,8 a gente não precisa, né? E coloca o denominador, não tem uma casa só, então é porque só tem um 0. Aqui era um 0, formava uma casa. Uma casa forma um 0. Ah, Ana Paula, mas aqui dá 0,8, só que não é 8 décimos, é 4 quintos. Por quê? Porque aqui a fração está irredutível, ela está simplificada. Se a gente simplificar aqui, ó, por 2 e por 2, a gente vai ter exatamente 4 quintos. Se a gente tiver, por exemplo, 2,05, a gente copia o número 100, a vírgula 205. Não tem duas casas, então a gente tem 2 zeros. Feito? Então, mais um tópico concluído. É o slide do mesmo conteúdo. Próximo, que é uma fração de quantidade. Fração de quantidade é quando a gente tem assim, por exemplo, ó, eu quero 2 quintos de 400. O que significa isso? Imagina que eu tenho 400 reais e eu preciso pegar 2 quintos. Como é que eu faço isso? Quer dizer, eu tenho que pegar os meus 400 e repartir em quantas partes? Eu tenho que dividir em 5 partes. Então, eu vou pegar o 400 e vou dividir por 5, certo? Ou seja, eu tinha uma barrinha que foi dividida em 5 partes. Essa minha barrinha, ela representa uma quantidade de 400 reais, beleza? Se eu preciso de 2 partes, como é que eu faço? Primeira coisa, eu descubro quanto vale uma parte. Essa uma parte é exatamente o 400 dividido por 5, que vai dar 80. Mas se eu quero 2 partes, eu faço 2 vezes 80, que é igual a 160. Beleza? Então, na verdade, a gente faz o seguinte, não gosto de decorar regra, hein? Eu prefiro pensar assim. Eu tenho um todo que representa 400 unidades. Esse todo, a fração indica aqui, ó, eu tenho que dividir ele em 5 partes. Então, dividir em 5. Para eu saber quanto vale uma parte, eu faço o meu todo dividido, né, o 400 dividido por todas as partes, que deu 80 cada uma. Se eu preciso pegar 2, eu pego 160 2 vezes. Feito? Agora, gente, como é que a gente faz? Agora a gente vai para as operações. Adição e subtração com frações. A gente sempre tem que igualar os denominadores. Se a gente tiver, por exemplo, denominadores iguais, a gente já soma direto os numeradores
e mantenho o denominador. Agora, vamos supor que eu não tenho. Eu tenho 2/3 mais 4/5. O que a gente vai fazer? A gente tem que fazer o MMC do 3 e do 5. MMC de 3 e 5, como eles são dois números primos, 3 só divide por 3, 5 só divide por 5, então vai dar 15. Agora a gente faz o seguinte, a gente passa o traço, coloca o denominador novo, que é o resultado do MMC, e não copia os numeradores, a gente tem que ajustar essa fração. Como? A gente divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, então a gente faz 15 dividido por 3, 5 vezes 2, 10. 15 dividido por 5, 3, vezes 4, 12. E aí a gente tem 22 quinzeavos. E se for subtração? Mesma coisa, tá bom? Se a gente tiver, ao invés de 2/3 mais 4/5, se a gente tiver 2/3 menos 4/5, a gente vai ter 10 quinzeavos menos 12 quinzeavos. E aí, para quem está no quinto e no sexto ano, isso aqui vai parecer uma loucura, mas quando a gente chegar no sétimo, a gente vai descobrir que isso aqui é menos 2 quinzeavos. Por que menos? Dá uma explicação rapidinha para quem... O 10, ele é um número que não tem sinal antes dele, então ele é um número positivo. Então, se eu tenho 10, mas eu tenho que pagar 12, o que vai acontecer comigo? Eu vou ficar devendo 2. Mas relaxe que isso é assunto para outro momento. Ok, adição, subtração, faz o MMC dos denominadores. Copia o resultado do MMC no denominador novo. E para achar os novos numeradores, a gente divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Feito isso, os denominadores já estão iguais, é só somar o numerador. Essa é a mais complicada, o resto é super moleza. Como é que a gente faz multiplicação de fração? Multiplicação de fração, a gente faz direto, numerador com numerador, denominador com denominador. Simples assim. O que acontece, o que pode acontecer na multiplicação? A gente tem na multiplicação uma regra chamada regra do cancelamento. O que significa essa regra do cancelamento? Por exemplo, eu vou colocar aqui 4/5 e eu vou colocar uma outra fração aqui que é 9/16. Olha só, a técnica do cancelamento, ela acontece só na multiplicação. E o que a gente pode fazer? A gente pode simplificar quaisquer numeradores com quaisquer denominadores. Então, eu posso ver aqui, por exemplo, ó, o 4 e o 16 podem ser divididos e simplificados já por 4. Então, a gente simplifica, o 4 por 4 dá 1, o 16 por 4 dá 2. O que mais que a gente pode simplificar aqui? A gente pode simplificar o 3 com o 9. Então, a gente tem, divide por 3, o 9 dá 3, o 3 dá 1. Por que a gente faz isso? Porque quando a gente está multiplicando, a tendência é a gente ir crescendo demais os números. E se a gente já vai simplificando antes, a gente já vai deixando eles menores. A fração já fica prontinha, simplificada no final. Olha só, o 4 já reduzi para 1, o 16 reduzi para 2, o 9 reduzimos para 3, o 3 reduziu para 1. Então, a gente ficou com números super reduzidos. Agora, é só multiplicar em linha reta todos os numeradores. 2 vezes 1, 2, 2 vezes 3, 6. E aqui embaixo, 1 vezes 5, 5, 5 vezes 2, 10. E olha só o que aconteceu. A gente ainda pode simplificar, porque deu 6 décimos. Então, a gente sabe que 6 e 10 estão na tabuada do 2. A gente ainda pode simplificar por 2, que vai dar
3/5. Feito multiplicação, agora nós vamos para divisão. Divisão, por exemplo, vamos lá, dividido por 4/5, igual nós tínhamos ali antes, só que lá era vezes, agora nós vamos dividir. Como é que a gente faz divisão? A gente repete a primeira fração, então vou escrever aqui, ó, repete a primeira, copia ela igualzinha. A segunda a gente inverte. O que é inverter? Troca. O denominador sobe, o numerador desce. E o sinal de dividir vai virar uma multiplicação. Então, na verdade, a gente transforma a divisão numa multiplicação. E multiplica normal, 2 vezes 5, 10. 3 vezes 4, 12. Dá para simplificar? Sempre que der, a gente simplifica 5/6. Fechou? Estamos no finalzinho, mais 2 operações. Potenciação. O que é a potenciação? É quando a gente tem uma base com um expoente. Como é que a gente resolve? A base, que é a fração, vezes ela mesma, o tanto de vezes que o expoente mandou. A gente transforma a potenciação numa multiplicação. Multiplica de cima com de cima, de baixo com de baixo. O que vai ter de diferente aqui pra gente que está no quinto e no sexto ano? Ó, vou colocar com 3. O que a gente faz? Multiplica a base vezes ela mesma 3 vezes. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. O que vai acontecer de diferente é só o seguinte, imagine que eu coloque aqui sem expoente, sem o parênteses. Significa que o expoente está só naquele número. Então, é só o numerador que recebeu o expoente, só ele participa da potenciação. Então, o denominador não. Feito? E para finalizar, radiciação, a famosa raiz quadrada. Quando a gente tem raiz quadrada de uma fração, a gente resolve normal, raiz do primeiro, raiz do segundo. Raiz de 4 é 2, raiz de 16 é 4. O que é a raiz quadrada, gente? Qual é o número que vezes ele mesmo 2 vezes dá 4? Qual é o número que vezes ele mesmo 2 vezes dá 16? E se eu tiver outro índice de raiz, por exemplo, raiz cúbica, de 8, 27avos. O que significa isso? Raiz cúbica significa que eu quero qual é o número que vezes ele mesmo 3 vezes dá 8. Acabamos de fazer no slide anterior, né? É o 2. E qual é o número que vezes ele mesmo 3 vezes dá 27? É o 3. Então, gente, um super resumo. Chegamos ao final aqui. Não ficou tão curtinha, mas a gente passou por tudo que tem de frações. Se você, de repente, quiser acelerar um pouquinho o vídeo, porque você quer só repassar, dá super para entender, eu imagino. Se não, assiste com calma, tá bom? Se você tem alguma prova, se você precisa relembrar esses conceitos, assiste com calma, tá bom? E mais uma vez, se você não está inscrito no canal ainda, se inscreve e ative as notificações. Fechou? Então, beijo e até a próxima!